E aí galera, hoje vamos falar sobre microfones. Microfones são transdutores, são ferramentas que transformam um tipo de energia em outra. No caso, o som, que é energia mecânica, é a vibração do meio, em energia elétrica. A partir disso, podemos chamar o som de áudio e manipulá-lo, armazená-lo em alguma mídia ou amplificá-lo. Existem alguns tipos de microfones. Vamos falar dos mais comuns nos home studios, que são os condensadores e os dinâmicos de bobina móvel. Também são chamados simplesmente de dinâmicos. São os mais comuns por aí, desses que a gente vê os cantores nos shows e também em apresentações de um modo geral. Sua cápsula, que é justamente o que faz o papel da transdução, é formada por um diafragma, que é uma camada de plástico bem fina, que está presa a uma bobina, que é um enrolado de fios cercado por um ímã. Quando o som atinge essa membrana, ele move junto à bobina. Esse movimento da bobina junto ao ímã é o que gera a eletricidade. Por isso, tem o nome de dinâmico de bobina móvel. Os microfones condensadores têm a cápsula formada por duas placas metálicas, uma fixa e uma móvel. Essa placa móvel funciona como o diafragma que eu falei no microfone dinâmico. Quando atinge a placa móvel, ele move ela, variando a distância da placa móvel com a placa fixa, que é justamente essa variação de distância que gera energia elétrica. Essas placas funcionam como um capacitor e precisam ser alimentadas por uma tensão elétrica chamada de phantom power, que geralmente é fornecida pelo próprio pré-amplificador, que basicamente falando é onde os microfones são ligados, na entrada da interface de áudio e nas mesas de som. Em alguns modelos, essa energia elétrica pode ser fornecida por uma bateria, mas na maioria deles, eles usam esse phantom power que vem diretamente pelo cabo de microfone. Agora que a gente entendeu como o microfone transforma o som em eletricidade, vamos falar sobre suas características. Basicamente, é o quanto de energia o microfone consegue produzir com um determinado nível de pressão sonora. Tem microfones muito sensíveis que conseguem captar sons muito fraquinhos e transformar em energia elétrica. Já tem outros que precisam de bem mais pressão sonora para conseguir fazer essa transdução. Essa medida da sensibilidade, geralmente ela vem em milivolts ou dBm, que são medidas elétricas. Em geral, os condensadores são bem mais sensíveis que os dinâmicos, mas existem condensadores mais sensíveis que outros condensadores, assim como existem dinâmicos mais sensíveis que outros dinâmicos. Então é importante você pensar na fonte sonora que você deseja captar. Para uma pessoa que canta mais baixo, é interessante um microfone mais sensível. Porém, lembre-se sempre que do mesmo jeito que ele vai ser mais sensível para aquela voz ou aquele som mais baixinho que você deseja captar, ele também vai ser mais sensível a ruídos externos. Se você mora em um ambiente muito barulhento, um microfone com menor sensibilidade vai lhe dar menos dor de cabeça. É basicamente a frequência mínima e a máxima que aquele microfone consegue captar. Isso é uma especificação que está presente em vários equipamentos de áudio. Mas só essa resposta de frequência não quer dizer muita coisa. O que importa mesmo é como aquele determinado equipamento responde àquelas frequências. Isso quem diz é o gráfico de resposta de frequência. Eles estão presentes no manual da maioria dos equipamentos, principalmente nos equipamentos de marcas mais sérias. Nada mais é do que a direcionalidade que o microfone capta o som. Os padrões polares mais comuns são omnidirecionais, figura 8 ou bidirecionais e cardioides. Eles são representados por esses gráficos aqui. O omnidirecional, como o nome sugere, capta sons vindo de todas as direções com a mesma intensidade.
O figura 8 capta sons vindos da frente e de trás e rejeita sons nas laterais. O cardioide, ele tem esse padrão de captação que se assemelha a um coração. Por isso, esse nome cardioide. Ele capta sons na parte da frente e rejeita completamente os sons no ângulo de 180 graus do eixo do microfone, ou seja, não capta sons vindos da traseira do microfone. O cardioide é o padrão polar mais comum de microfone e também é o que eu mais recomendo usar nos home studios, justamente por ele ser mais direcional que os Omni e que os figura 8. Uma curiosidade dos microfones cardioides é que quanto mais perto da fonte sonora, mais grave eles captam. Isso é conhecido como efeito proximidade. Alguns microfones possuem uma chave que permite alterar o padrão polar, como esse aqui que eu estou usando, que é um condensador modelo P420 da marca AKG, que ele tem uma chave que alterna entre esses três padrões polares, cardioide, Omni e figura 8. Além dele poder alterar o padrão polar, também tem uma chave para atenuar 20 dB do sinal e evitar distorções. Essa chave é conhecida como pad. Além dessas duas, tem outra chave chamada low cut, que é um corte de uma certa frequência para baixo, ou seja, ele vai cortar os graves. Por isso esse nome, low cut. No caso desse microfone aqui, esse corte é na frequência de 300 Hz. Você pode utilizar isso caso não deseje captar essas frequências mais graves, né? Porque geralmente nesse espectro grave a gente não tem tanta informação útil. A gente acaba captando alguns ruídos, seja eles ruídos da rede elétrica, um ruído de ar-condicionado, entre outras coisas que não são tão pertinentes ao som, né? Essas chaves vão depender muito de microfone para microfone. Por isso é importante que você leia o manual para conhecer aquele equipamento. Não existe um microfone melhor nem pior. Vai depender do som que você quer tirar e, claro, do seu bolso, infelizmente. Esses fundamentos aqui vão te ajudar bastante a escolher teu microfone, mas a melhor forma de conhecer é testando. E existe sim bons modelos num preço acessível. O mais importante é você entender aquele equipamento que você tem. Por isso, além de ler o manual, teste bastante em várias situações. Por hoje é isso. Valeu, galera. Se tu gostou dessa aula, dá um like, se inscreve no nosso canal para não perder as outras aulas. E se tu tiver uma dúvida, é só deixar o comentário. Falou e até a próxima.